Então vamos começar. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Eduardo dos Santos, eu estou durante o ano de 2021 à frente do capítulo estudantil SPA Unicamp e hoje serei o moderador desse curso. Gostaria de apresentar novamente o nosso convidado, talvez para quem não participou ontem ou não pegou o comecinho. É com grande prazer que a gente recebe o professor Ezequiel Lima. O Ezequiel, ele é mestre em educação, economista, professor universitário e durante toda a sua carreira ele acumula mais de 20 anos de experiência na área de comunicação, com mais de 500 atividades voluntárias em treinamentos. Antes de iniciar a apresentação em si do Ezequiel, eu gostaria de fazer alguns lembretes para o público. Todas as opiniões neste evento referem-se apenas às opiniões dos palestrantes e participantes, e não de suas respectivas empresas ou mesmo do capítulo. Além disso, caso haja alguma alusão de caráter discriminatório ou referência à discriminação social, de gênero ou raça, o participante ficará ciente de que será imediatamente avisado. Só aceitando mais o pessoal entrando. Para continuar, então, não se esqueça, se tiver alguma dúvida, qualquer pergunta a fazer para o Ezequiel, podem enviando no chat, que assim que tiver um momento disponível, durante a apresentação, a gente vai estar levantando as indagações. E para aqueles que pretendem obter o certificado do curso, ao final da sessão será disponibilizado um formulário para a confirmação da presença. Os certificados serão emitidos para aqueles que obtiverem 100% de presença, segundo o preenchimento do formulário. E para finalizar, não se esqueça de seguir no Instagram, @SPAUnicamp, para que você acompanhe nossas atividades, além de ter acesso a informações de qualidades. E também, se quiserem, para estarem compartilhando as imagens, o progresso do nosso curso. Assim, então, agora eu gostaria de finalmente dar a voz ao nosso convidado. Ezequiel, mais uma vez eu agradeço, em nome do capítulo, a sua disponibilidade e também a todos vocês presentes por acompanharem mais um dos nossos eventos. Ezequiel, por favor. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso segundo encontro. E esse segundo encontro tem hoje a missão de entregar para vocês mais uma das chaves, a segunda chave, que vai abrir mais algumas portinhas da nossa comunicação, dos segredos das nossas falas, da comunicação mais tranquila e mais sossegada. É uma chave bem interessante para aqueles que vivem num mundo onde, de repente, precisa encarar um público, precisa fazer a apresentação de um trabalho, precisam participar de um seminário, apresentar os seus artigos, os seus posts, enfim, tudo aquilo que está rodeando a sociedade de forma geral. Tem um dado muito interessante, uma pesquisa das grandes redes de comunicação, Forbes, UOL, Folha de São Paulo, e por aí vai. As grandes empresas, hoje, dão muito valor. Aquela formação soft skill, aquilo que a gente fala da formação mais suave, onde nós aprendemos liderança, criatividade, nós aprendemos a trabalhar em equipe, e a comunicação disparada entre essas soft skills é aquela que as empresas mais valorizam hoje. Mais valoriza. Então, quem tem a habilidade e a competência de falar com tranquilidade sobre o seu conhecimento acaba tendo um valor muito elevado em relação aos demais. Por isso, a gente insiste, vamos falar e falar muito bem para que a gente possa também ter o nosso valor perante a sociedade, para nós mesmos, que é um benefício extremo, um benefício fantástico, quando nós conseguimos apresentar bem as nossas atividades, os nossos trabalhos, quando nós conseguimos nos comunicar bem. Até porque, nós falávamos com o Eduardo antes, quanto complexo é o processo de comunicação. Às vezes, eu como comunicador estou bem, estou tranquilo, conheço bem o assunto, sei como fazer e distribuir esse assunto, mas o meu receptor, às vezes, não está nada bem. Então, ele vai ter dificuldade, mesmo que ele demonstre interesse, mas a cabeça dele pode não estar ali naquele momento. Então, você vai ter essa dificuldade. Por isso, como comunicadores, vocês precisam fazer e fazer muito bem feito o papel de vocês, para que atinja o alvo de uma maneira mais fácil, mais segura, mais tranquila também. Na primeira aula de ontem, nós entregamos a vocês a primeira chave, naturalmente, a chave
que abriu algumas portinhas, que foi bastante interessante a participação voluntária aqui. Eu não sei se eles estão hoje, não vi ainda o nome deles, talvez não estejam mais, mas vão acompanhar com certeza. E nós pudemos perceber a evolução, muito rápida, claro, foi praticamente de minutos aqui à frente, mas já percebemos como é que, se a gente utilizar bem as técnicas da oratória, como é que esta arte pode fazer com a nossa comunicação. Espero que todos nós possamos fazer a prática. Sem a prática, nós não vamos conseguir destravar muita coisa, não. Eu preciso gravar, pelo menos, já que nós estamos online, de forma virtual, vocês precisam gravar aqueles exercícios para que depois possam acompanhar a evolução de vocês. E vão ver que é muito bom, é muito legal, muito bom mesmo. Então, hoje, a segunda chave é uma chave bem legal, mas antes eu queria só compartilhar uma pequena fala, só para a gente comentar depois durante o período. Eu vou falar algumas coisas para vocês, para que vocês, para depois a gente comenta sobre o assunto, mas eu já deixo ele encaminhado aqui, só para a gente fazer umas comparações do que nós falamos ontem. Se eu falar para vocês que o Banco Central do Brasil, temos economista na sala, eu acredito, ontem tínhamos. O Banco Central do Brasil, ele é o fiel guardião da nossa moeda. Se eu tenho uma moeda que vale, neste caso aqui, R$10, quem cuida do valor dela para nós, para a sociedade, é o Banco Central do Brasil. Isto é, cada vez que tem inflação, quem vai fazer as políticas para reduzir essa inflação é o Banco Central. Se nós tivermos uma inflação de 10%, esses R$10 já vai perder o seu R$1. Vou dobrar aqui um pedacinho para ficar mais claro para vocês. Então, ano a ano, nós vamos perdendo um pedacinho deste dinheiro. E quem cuida para que a gente perca o menos possível é o Banco Central. As fintechs estão ou existem para dar agilidade aí ao processo de transações econômicas. E os bancos privados e públicos, aqueles bancos comerciais, eles executam as operações econômicas, financeiras, enfim, para colocar o dinheiro na praça, fazer as moedas circularem. Eu não vou falar nada agora, mas depois a gente vai voltar para fazer umas comparaçõezinhas desta pequena e rápida fala. E agora nós vamos fazer os nossos exercícios, que eu chamo abrindo as portas. Nós temos que abrir algumas portas da nossa comunicação hoje através dessa chave. Essa chave é muito importante, porque vocês viram lá, 55%, 60% da nossa capacidade de comunicar está no nosso externo, na maneira com que a gente se comporta, da nossa comunicação não verbal, as nossas expressões corporais, as nossas microexpressões que nos entregam durante a nossa comunicação. A congruência ou não da nossa comunicação. Então, nós ontem vimos exatamente essa parte, essa grande parte que é a comunicação não verbal. E a comunicação verbal, ela tem um papel fundamental, porque só a comunicação não verbal, ela não se sustenta. É através da comunicação verbal que a comunicação como um todo vai se sustentar. Apesar de ser, em termos de percepção, a menor parte. E é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, eu vou subir aqui os nossos slides para que a gente possa fazer os exercícios acompanhando. Ontem vimos, então, essa parte não verbal. Deixa eu acelerar aqui a abertura. Todo mundo está conseguindo ver a tela? Acredito que sim, Ziguel. Tá, ok. Então, nós vimos ontem a primeira parte. Hoje nós vamos ver essa segunda parte aqui, a comunicação, o nosso comportamento verbal.
que é 7% a mensagem e 38% como nós transmitimos essa mensagem. E eu queria, com estes exercícios, verificar se é realmente verdadeiro isto. Nós temos hoje que fazer alguns exercícios para comprovação, então se preparem aí os voluntários. Isso aqui nós vimos ontem, nosso comportamento verbal, que é o olhar, só para reprisar um pouquinho. Quem não pôde acompanhar ontem, eu sugiro que olhem os vídeos que o Eduardo vai disponibilizar depois no YouTube para acompanhar, né? Nós vimos o olhar, as mãos, os pés, a nossa posição corpórea, né? Corporal, a nossa movimentação frente a um público. E agora nós vamos ver agora uma outra situação, que é a segunda chave, o nosso comportamento verbal. Lembra que a primeira chave referia-se à nossa... Quem vai se lembrar aí? Pode dar um tiro aí, que eu não estou vendo vocês. Podem falar, abrir o microfone. Qual que era a primeira chave? O segredo da primeira chave. Alguém se lembra? Atenção? Era isso? Prestar atenção em todas aquelas atividades que o nosso corpo acaba expressando durante a comunicação. Nesta segunda chave, a palavra-chave é respiração. Eu preciso respirar adequadamente, corretamente, para que eu possa me expressar bem. Para isto, pessoal, existe um vídeo, não sei se vocês conseguiram abrir esse vídeo já. Eu falei aqui as dicas, né? Fantástico, respiração diafragmática. Se vocês abrirem esse vídeo, vocês vão ter ali a solução para muitos problemas de vocês relacionado à respiração, né? E essa respiração que é importante para a nossa comunicação verbal. Então, respirar corretamente, inflar aí a barriga, né? Quando nós inspiramos e soltar aquele ar com tranquilidade. Demorar um pouquinho mais para soltar o ar enquanto nós expiramos. E se nós fizermos isto, nós estamos dando uma oportunidade para relaxar um pouquinho, para nós perdermos aquela ansiedade que é característica de quem vai fazer uma apresentação, quem vai iniciar uma apresentação de um trabalho importante, quem tem uma banca pela frente, quem estará participando, por exemplo, de um congresso e precisa apresentar um artigo. Então, é característico de nós, seres humanos, termos a ansiedade aí meia aflorada. Para alguns, muita ansiedade, para outros, menos ansiedade, mas ela sempre haverá, sempre teremos um pouco de ansiedade. Por isso, respirar. Se eu respirar bem, eu tenho a oportunidade de relaxar um pouquinho, deixar o meu pensamento mais tranquilo também. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para melhorar, depois da respiração, primeira portinha que essa chave abre, é a melhoria na nossa dicção. Esse praticando ficou com 2 Cs ali, mas vocês podem suprimir um. Tá? Então, melhore praticando diariamente. Todos os dias praticar um pouquinho desses exercícios. E como serão esses exercícios, gente? Bem fácil, bem fácil. Eu queria que vocês abrissem o microfone agora, porque eu preciso ouvi-los. Eu não enxergo vocês, não se preocupem, mas eu quero ouvi-los, pelo menos, para que a gente saiba. Vocês se lembram do nosso propósito ontem, né? Despertar em vocês aquela vontade, aquela motivação de se tornarem comunicadores fora de série. Eu espero que vocês queiram isto. Para sermos fora de série, nós precisamos falar um pouquinho melhor do que os demais. Quando eu contar 3, vocês vão pronunciar essas palavrinhas aqui que não existem no nosso dicionário, apenas para exercício mesmo de dicção, tá? Vamos lá? 1, 2, 3. Blacks. 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 Tá ótimo. Lux. Tá bom, muito bom. É mais ou menos isso, né? Então, em vez de 5, nós temos 7 palavrinhas ali, que representam todas as características ali do nosso A, E, I, O. Então, um pouquinho diferente
eu percebi que alguns falaram muito bem, mas teve alguns que pronunciaram mais ou menos blash. Então, é o seguinte, na próxima vez que vocês forem fazer esse exercício em casa, mesmo já que está em casa, na frente do espelho, observem como é que você articula os músculos do seu rosto para pronunciar tudo isto. Tem que ser exagerado. A língua bate nos dentes, bate no palato, bate nos lábios, enfim, ela tem algumas barreiras. Criando barreiras, ela vai ficar cada vez mais forte, fortalecendo essa musculatura da fala. E o nosso rosto, o nosso semblante vai mudar também. Então, eu tenho que fazer mais ou menos assim. Blelaxi, blelexi, blelexi, blixi, broxi, breluxi, breluxi. Vocês conseguem me enxergar? Sim. Ótimo, Sim, só sim. para ver a expressão. Então, quando vocês forem fazer os próximos, eu quero que vocês percebam se está havendo essa movimentação, esta transição na musculatura de vocês. Não falar normalmente blaxi, blexi, blixi, blixi, porque aí os outros 95% falam igual a gente. Então, você não quer 7 bilhões e poucas milhões de pessoas falando exatamente igual a você. Você quer ser diferenciado, você quer ser destacado. Se quer ser destacado, a prática é um pouquinho mais forte do que a dos demais. Próximo, então. Todo mundo junto. Não precisam ligar o microfone, quem não quiser. 1 ou 2 seria suficiente, só para a gente acompanhar. Mas exagerem em casa aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Maravilha? Concluíram? Eu concluí aqui, Ezequiel. Maravilha. Se ninguém está mais falando, é mais ou menos isto mesmo, gente. É flelaxi, flelexi, flelexi, flixi, floxi, fluxi, fluxi. A língua tem que tremer mesmo, faz parte dessa natureza, tá? Agora vocês vão abrir o microfone de novo, com essa aqui um pouquinho diferente. Abram todos o microfone. 1, 2, 3. Ixmila. Ixmile. Ixmile. Bom, xmla, xmle, xmlele, xmli, xmlo, xmlo, xmlu. Perfeito. Exagerando sempre, pessoal. Olha, eu sempre falo, é 5 minutos diários. Então, o que vocês vão fazer? Nós temos exercícios para mais de 5 minutos, mas vocês façam como se estivessem indo na academia. Um dia a musculatura superior, outro dia a musculatura da parte baixa, e por aí vocês vão trocando, vão ficando bem tranquilos em relação à musculatura do seu corpo. Aqui também é isso. Você escolhe um grupo para você trabalhar. Eu vou falar o Ixmla hoje, amanhã eu falo o Flaxi, o Flexi, e depois eu escolho outras atividades também, para que eu possa treinar a minha comunicação de uma forma completa, conjunto. Mais ou menos parecidos, todo mundo junto? 1, 2, 3, quero ouvir. Ixla, Ixle, Ixle, Ixli, Ixló, Ixlu. Bom, muito bom. Então, pessoal, vocês perceberam que estas palavras são bem difíceis de serem pronunciadas. Não são simples, de propósito, para que a nossa pronúncia fique cada vez mais cristalina, que a gente vá tirando aqueles excessos, né, ou aquela gordura que nós temos, né, na boca, que, entre aspas, é claro, e deixando ela bombadinha, bem legalzinha ali, para que a gente possa pronunciar com muita tranquilidade tudo que vier pela frente, tudo que você precisar falar. Então, vejam só, se você respirar bem, respira bem, sempre, e vai pensando também, gente, lembra lá das 5 portinhas lá da nossa comunicação não verbal. Eu preciso falar, mas eu tenho que ter conexão com o olhar, eu preciso estar
percebendo se estou olhando ou não. Eu preciso observar os gestos das minhas mãos. Estou gesticulando ou não? Estou com as mãos paradas ou não? O que estou fazendo com as minhas mãos enquanto estou falando? Preciso perceber como estão os nossos pés, como estão apontados os pés. Será que estão juntinhos? Será que estão muito abertos? Será que está numa posição confortável para o público? De vez em quando eu preciso ir pensando neles. Aos poucos, vai ficando tão natural essa percepção que você não vai mais se preocupar, vai ficando natural quando você vai falar. Eu preciso pensar também na minha movimentação frente ao público. Por que estou caminhando para cá e para lá? Tem que parar e pensar. Assim o é também nesta segunda chave, que tem mais algumas portas. A primeira delas é a da dicção. E a dicção significa o quê? Como é que estou pronunciando as palavras? Será que aquilo que eu estou falando com o público está saindo de acordo? Será que não está como uma batata quente na minha boca? Começo a falar e as palavras não saem legais? Ou será que está muito legal? Então, eu preciso pronunciar e pronunciar bem todos os fonemas, todas as palavras, todas as sentenças, para que o público goste, para que você desperte interesse das pessoas em te ouvir. Estas aqui, gente, o blá, o blé, blé, bli, blá, blu, blu, até o ZLA, tá? Até os lás, lés, lês, lis, lós, lôs, lu. Aqui eu tenho alguns só, mas em casa vocês podem pronunciar. Imagine vocês dirigindo para a faculdade, ou então indo para o curso, ou então pegando um ônibus, dentro do ônibus, aí não vai dar certo. As pessoas podem não gostar muito. Mas se você tiver uma oportunidade, estou andando de bicicleta no parque, estou dando uma caminhada, pode falar o blá, blé, blé, bli, blá, blu, blu. Vale pelos 5 minutos. Se você puder exagerar um pouquinho, 10 minutos diários, melhor. Então, o blá, até os lá, zlé, zlê, zli, zló, zlu, zlu, todos esses encontros consonantais, tendo o L para atrapalhar a vida de muitos, as pessoas, às vezes, não conseguem pronunciar a claquete, por exemplo, o cara fala craquete. E troca o L pelo R. É normal, tem muitas pessoas que fazem isso. E precisamos treinar um pouquinho. Se for muito exagerado, muito forte, nós só conseguimos resolver isso indo numa fonoaudióloga. Mas se for alguma coisa simples, vocês resolvem isso fazendo essas práticas. Então, eu queria só ouvir o primeiro, depois vocês vão fazer em casa até o Z, tá? Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Blá, blá, blé, blá, blá. Perfeito. Espaçado, tá, pessoal? Blá, para que você entenda o que você falou e tente ouvir a sua voz nesse momento. Blá, blé, blé, bli, bló, blu, blu. Perfeito? Ele vai até o Z, tá, pessoal? Mas nós não vamos evitar. Vamos querer fazer só o Flá, porque é muito bonito pronunciar Flá, não é verdade? Quem é Flamengo aí? Tem alguém? Não tem, né? Palmeiras. Palmeiras, sei, é o melhor time do Brasil hoje, infelizmente. Mas gosto mais de o Flá. O Plá tem também, mas o Flá é melhor. Vamos lá, então? 1, 2, 3. Flá, flu. Doeu para falar Flá aí para o palmeirense, né? Mas ele falou bem. Tá bom demais. Até os lá, não precisa fazer esse outro. Mas o Brá também é a mesma coisa. Se eu tinha um encontro consonantal com L, agora eu tenho com R, que também é um problema para todos nós. Imagine alguém falando problema. Flá, flé, fli, fli, fló, flu, flu. Bru. É BR agora, tá? Brá, olha só, bem aberto. É brá, bré, bre, ó, mais fechado agora, ó. Bri, olha como ele fecha a boca um pouco. Bró, eu amplio o espaço. Bro e bru. Então, falar bem forçado isto, como se você estivesse realmente fazendo um exercício
penoso, difícil lá na academia, tá? Vamos todos juntos no Brá, que é bem legal. 1, 2, 3. Brá. Bra, Bra. Bre, bre, Bri. bri, Bro. bro, bru, bru. Excelente. Vai até o Z também, tá? Esse eu vou livrar vocês. Mas este ninho de mafamagafos aqui, esse trava-línguas eu vou fazer com vocês porque tem um segredinho aqui para todos vocês. Imagine vocês fazendo uma palestra e de repente tem uma palavra assim como inconstitucionalissimamente. O que acontece com o nosso cérebro que ele não nos deixar a palavra no meio? Ele vai fazer você falar até o final. Se você errar, ele te reconduz ao início e você começa de novo, quase que instintivamente. Então, você vai falar Então, você vai voltar várias vezes. Bra. Já aconteceu. Calma. Bre. Calma. Bre. Bri. Opa, Bro. quem tá falando aí? Bru. É o Moacir. Talvez ele tá com algum atraso. O Moacir está com um pequeno atraso aí, né, Moacir? Mas não tem problema, pode ficar tranquilo. Legal. Então, esse trava-línguas, gente, ele é bem legal para a gente aprender um segredo. Vamos falar todo mundo junto? Quando eu falar terminou, vocês parem, tá? Onde vocês estiverem, tá bom? Eu queria que vocês abrissem o microfone e tentem falar lá, todo mundo junto, esse trava-línguas. 1, 2, 3. Ninho de Tá bom, tá bom. Todas as vezes que a gente tentar falar muito rápido, vai dar problema. Lembrem-se, vocês se lembraram de respirar antes de começar a falar? Sejam verdadeiros. Quem se lembrou de respirar? Um ninho de mafamagafos com 5 mafamagafinhas. Se a mafamagafos desmafamagifar, ficam todos desmafamagifados. Olha só. Eu fiz isto porque eu enganei o meu cérebro, sem que vocês percebessem. Quando você enfrenta e vai enfrentar uma palavra difícil, vai ser natural para vocês também. Como é que eu engano o cérebro? Vocês olham ali, um ninho de mafamagafos. Fica mais fácil você pronunciar? Você dando um tônus mais forte ali no fonema ali, no ma. Consegue pronunciar mais tranquilo? Você engana o teu cérebro. Não tem acento ali, não tem tonificação mais forte ali. Um ninho de mafamagafos, com 5 mafamagafinhos. Então, tentem fazer desta forma para ver se vocês conseguem. Eu queria um voluntário só, porque com muitos eu não consigo avaliar. Quem gostaria de ser o voluntário? Pode ser Eduardo. Eduardo, é você. Perfeito, Ziquel. Então, vamos fazer juntos, tá? Quando você for pronunciar o mafamagafos, ou mafamagafinhos, até aqui embaixo, o último ali, desmafamagifados, tá? Desmafamagifar. Sempre no ma, você dá uma ênfase maior e dá aquele espaçozinho para o teu cérebro pensar o restante. Então, você vai ver que você vai conseguir pronunciar tudo com tranquilidade, tá? Respira e comece. Perfeito. Vamos. Um ninho de mafamagafos com 5 mafamagafinhos se mafamagafava. Opa, se a mafamagafa... Se a mafamagafa ou desmafamagifar, ficam todos desmafamagifados. Só que no MA ali, no desma, se acentua bem, tá? Um ninho de mafamagafos, com 5 mafamagafinhos. Porque aí o restante fica muito fácil. Mas acentua bem ali o mafamagafos, porque vai ficar mais fácil para você. Depois eu vou ensinar vocês a colocar uma tela em cima dessa acentuação, que ela vai sair suave. Um ninho de mafamagafos, com 5 mafamagafinhos. Se a mafamagafos, desmafamagifar, todos mafamagifados. Tá? Então, vamos tentar de novo, Eduardo. Perfeito. Acentua bem o mafamagafos, tá? 1,
2, 3. Um ninho de mafamagafos com 5 mafamagafinhos se amafamagafa. Os desmafamagifar ficam todos desmafamagifados. Perfeito, perfeito. É assim mesmo. Quanto mais você acentuar esse ma ali, melhor. Porque o teu cérebro vai entender que o restante é muito fácil, muito simples. A gente engana ele. Aí, quando eu tenho que tirar, mas eu não vou pronunciar assim para as pessoas, no nível de mafamagafos, não. Eu tenho que pronunciar o correto. Mas o meu cérebro já processou aquela sílaba mais forte ali na frente, tá? Um ninho de mafamagafos com 5 mafamagafinhos. Veja que eu dou um espaçozinho ali, quase que imperceptível entre cada um. E assim o é com todas as outras palavras, com todas as outras palavras mais complexas, mais difíceis, tá? Todo mundo conseguiu pegar aí o... Agora todo mundo vai fazer, pode desligar o microfone, eu vou dar aí 15 segundos para vocês fazerem. Atenção, desliga o microfone, todo mundo. 1, 2, 3. Maravilha, maravilha. Todo mundo conseguiu? Legal? Essa foi a primeira portinha, gente, que nós tivemos. Então, como é que eu posso treinar mais? Como é que eu consigo executar esses treinamentos mais vezes ou com outras palavras? De que forma? Lendo um livro, lendo um pedacinho de um livro. Por exemplo, abro aqui no meio do livro, Ritmo e Tempo, do Timothy Keegan, Como se tornar um comunicador fora de série. Observe os comunicadores fora de série. Eles não têm pressa. Olha que interessante. Eu poderia falar assim, observe os comunicadores fora de série, eles não têm pressa. No entanto, eu quis brincar um pouquinho. Nós vamos ver agora que eu coloquei um tom de voz um pouquinho mais forte em algumas palavras, eu dei ênfase a elas. Fiz uma pequena e breve pausa. Então, tudo isto é uma brincadeira de leitura que ajuda muito a cada um de vocês a ter uma comunicação muito mais poderosa, muito mais convincente, mais empoderada. Então, peguem sempre um pedacinho de livro, 2, 3 parágrafos, e leia desta maneira para vocês mesmos. Vai fazer uma diferença muito grande na comunicação. A segunda porta dessa chave que tem o segredo, é a respiração, é o tom de voz, pessoal. E o tom de voz, vocês sabem, ele pode arrebentar com qualquer pessoa, ele pode, às vezes, doer mais do que um soco bem dado. Então, o tom de voz é muito perigoso. Nós temos que ter um domínio sobre o tom de voz. O tom de voz mexe muito com as pessoas. Como é que nós podemos melhorar a nossa qualidade, né, o nosso tom de voz? Por que o tom de voz é importante? Porque, às vezes, olha só que interessante, às vezes eu falando mais baixo, eu consigo despertar o interesse das pessoas. Eu só não posso continuar nesse ritmo o tempo todo, senão as pessoas cansam. Aí eu preciso, sim, aumentar um pouquinho o meu tom de voz, mas não posso gritar com as pessoas. Eu aumento o tom de voz e baixo o tom de voz, fazendo um gráfico da bolsa. Imagine a bolsa que todos os dias sobe e desce. Então, você pode fazer este gráfico também para suas pronúncias, para melhorar o seu tom de voz, na apresentação de um trabalho também. Senhoras e senhores, hoje vou apresentar o meu artigo que trata da prospecção de petróleo nas camadas mais profundas. Quer dizer, você pode melhorar um pouquinho a apresentação do tema da sua palestra para eles, para aquele grupo de pessoas que está lá para te ouvir. E as pessoas, que legal, fala bem, pelo jeito. E as pessoas, olha só, se você fizer uma introdução boa, com um bom tom de voz, com a velocidade adequada, olhando para as pessoas, gesticulando adequadamente, mostrando calma e tranquilidade, as pessoas vão confiar muito no que você vai falar. E eu diria que depois virá o conteúdo. E o conteúdo, as pessoas
têm muita importância, mas eles vão te avaliar pela introdução que você vai colocar na sua palestra. Eles vão te avaliar mais e melhor se você for bem na introdução da sua fala. E principalmente na conclusão, que depois nós vamos falar um pouquinho, principalmente amanhã. Então, esse A aqui, eu acho que vocês já pegaram o jeito, mas eu queria ouvi-los. Não vou falar nada, apenas pronunciem. Imagine essa escada de A ali, que vai ser o seu tom de voz, tá? Liguem o som, por favor, não tem problema, eu vou ouvi-los. Respirem e comecem. Tá bom? Mais ou menos assim mesmo. Só que com consistência o treinamento de vocês. Tem o A, o E, o E, o I, o O e o U. Um dia você treina o A, depois você treina o E. Mas hoje o A. Então, mais ou menos assim. Respira, né? Bem alto e para lá no mais alto degrau possível. Você veja aqui que o A maior é grandão, então para lá em cima. Não desce de novo, não é assim. Não. Vai sempre subindo, sempre indo. O E é a mesma coisa, o E é a mesma coisa, o U vai ser a mesma coisa. Todos os dias um pouquinho, sem ferir as pregas, sem ferir a garganta. Só com a força do ar que você armazenou lá, né, com a ajuda do seu diafragma, tá bom? Temos uma outra aqui que é um pouco mais fácil. Ninguém gosta de pagar boleto, é verdade? Então vamos exorcizar o boleto. Respirem, liguem o microfone e todo mundo no terceiro vai pronunciar para nós. 1, 2, 3. Boleto. Já acabou? É mais ou menos assim, tá? Para melhorar o tom de voz. Respira. Boleto, 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 até terminar o ar. Vai pronunciando. Quem quiser escolher outra palavra, pode também. Por exemplo, pelota, 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 até terminar o ar. E vá pronunciando. Por quê? Porque isso vai te dar o quê? Um treino da respiração junto com o tom de voz. Esse aqui, ó, por que é importante treinar tom de voz, gente? Eu treino tom de voz, eu gosto dele. Você pode gostar dele, mas você vai influenciar mais pessoas, você vai ser vão ser responsáveis por grandes grupos que estão assistindo a sua palestra. Aquelas pessoas querem prestar atenção em você, mas às vezes elas não vão conseguir se você não mudar o seu tom de voz. Se você manter sempre aquele som monocórdico, você não consegue impactar as pessoas. Essa palestra é para que vocês possam fazer apresentações impactantes, apresentações que, opa, deixa eu ouvir aquele camarada lá. Eu nem entendo muito do assunto que ele está falando, mas ele fala bem. Vi falar que ele fala muito bem, quero ouvi-lo. E vocês vão conseguindo angariar mais e mais pessoas querendo te ouvir. Acreditem nisso. O tom de voz, ele é muito bom. Velocidade. Quem é que fala muito rápido aí? Pode ligar o microfone e falar eu sim ou eu não. Quem acha que fala rápido? Eu falo rápido. Eu sim. Eu sim também. Não. Não. Mais ou menos vai dar metade. Opa. Não. Não também. Então, eu vou fazer um teste com vocês, para ver se vocês falam rápido ou não. Tá? Quando eu contar 3, vocês vão falar os meses do ano para mim. Pode ser? Quando eu pedir para parar, vocês podem parar. Atenção, respirem e todos os meses numa respirada só. 1, 2, 3.
Janeiro, fevereiro, março, Pode parar, pode Julho, parar. agosto, setembro, Olha os meses do ano. outubro, novembro, Olha os dezembro. meses do ano. Pode parar, pode parar. Vocês poderiam parar lá em fevereiro. Quem falou fevereiro? Quem falou janeiro? E quem falou janeiro, fevereiro? Quem falou diferente? Quem colocou o izinho ali? Quem não suprimiu? Ó, você fala normal, você não fala muito rápido, que bom. E não só o I é apenas um exemplo, pessoal. Nós suprimimos fonemas importantes das palavras. E estes fonemas precisam ser pronunciados. Quase que se soletrando palavra por palavra. Porque assim as pessoas vão conseguir entender melhor a gente. Fazer pausas também é importante. Mas falar de uma forma com que as pessoas te compreendam. Ó, perceba que você pode falar rápido também, não tem problema nenhum. Mas precisa se condicionar a falar rápido e pronunciar todos os fonemas. Ditongos, tritongos. Imagine, o balaio do cavalo baio. Mês de maio, fui à loja com o meu cavalo baio, cheio de balaio. Então, eu tenho que tentar pronunciar todos os fonemas. Isso não é difícil. Numa leitura, vou pegar essa aqui da linguagem corporal aqui agora, do Alan e Bárbara Pires. Sorrir e rir são universalmente considerados como sinais demonstrativos de que a pessoa é feliz ou está feliz. Então, quando você for ler, pense se você está lendo. Então, imagine a sua fala, a velocidade da sua fala, se não está muito rápido, se não está muito lento. Se às vezes você varia também a velocidade. Variar a velocidade é importante, gente. Muito importante. Vou falar uma coisa para vocês. Quanto tempo você acha que alguém fica preso à sua palestra, a uma fala que você faz, que você produz, de um assunto muito importante? Ou um professor, quanto tempo ele tem da atenção do aluno em sala de aula, mesmo nas aulas mais importantes? 20 minutos. O Eduardo falou? Quem que falou 20 minutos? Foi o Marx. Ô, Max, tudo bem? Que bom, prazer. Eu escuto Max, 10 minutos. Serão heróis nacionais quem conseguir 10 minutos. Nós temos em torno, essa pesquisa também é uma pesquisa empírica, tá? Mas vocês podem fazer essa pesquisa na sala de aula de vocês. Talvez na sala de aula de vocês seja um pouco diferente, mas numa sala normal de graduação, imagine um professor, um bom professor, passando conteúdos. Quanto tempo as pessoas ficam vidradas, olhando e prestando atenção de verdade, concentradas? Mais que 45 segundos, eu acho muita coisa. Então, ninguém consegue, nenhum grupo de pessoas consegue ficar mais de 45 segundos conectados com quem está falando. Olha que interessante. 45 segundos. Mas, Ezequiel, e os outros? E a outra hora? O que o cara faz? O que acontece? A cada 45 segundos, você, como palestrante, tem a obrigação de reconquistar a atenção das pessoas que estão lá no ambiente. E como você faz isso? Vocês já receberam 2 chaves. E 5 portas da primeira, 3 portas agora. Então, com essas 8 chaves, usando uma às vezes, outra em outras vezes, outra em outros momentos, vocês chamam a atenção das pessoas. Imagine um grupinho de pessoas conversando, ou então alguém tuteando lá o celular. Se você olhar para a pessoa, mas não um cara assim de bravo, não, tranquilo, para conquistar o interesse da pessoa. Só o fato de você olhar para aquela pessoa, ou para aquele grupinho,
eles já vão fazer o quê? Dar uma refrescada, uma tranquilizada lá. Aí, se você falar num tom de voz um pouquinho mais forte, mais acentuado, também, opa, quem estava meio cochilando, dá uma despertada. Percebam? A cada 40, 45 segundos, você muda um pouquinho o tom de voz, muda a velocidade da sua voz. Não falamos ainda das duas chaves, depois eu vou ver com vocês as pausas. Vejam como é difícil as pessoas fazerem pausas. Para quem faz a pausa, parece uma eternidade. Para as pessoas que estão ouvindo, não. Fazer pausas ajuda a pessoa a processar aquilo que você está transmitindo. E fazer pausas, você consegue uma escuta ativa melhor das pessoas. As pessoas começam a te ouvir ativamente e passam a prestar mais atenção. Então, vejam só, é normal que a gente pense que é mais tempo, porque isso está já no inconsciente coletivo, digamos assim, que as pessoas num ambiente podem, às vezes, olhar o celular, podem conversar com o colega que está do lado, mas imagine 100 pessoas, você falando ali, quanto é que eles vão absorver da sua fala, da sua palestra? Muito pouco, se você permitir que fique uma algazarra de pessoas conversando, tipo lá no Congresso Nacional, um está falando lá, se esborrachando para apresentar um projeto e está todo mundo fazendo conversas paralelas, enfim. Então, é muito ruim. E quem é que tem que conquistar as pessoas? É o orador, é o comunicador, é quem estiver apresentando o trabalho. Através desses detalhes, olhar para as pessoas, um gesto com as mãos, pessoal, atenção, levantou as mãos, opa, vai ter alguma coisa importante. Ele chamou a atenção lá, é legal. Então, as pessoas param para te ouvir. Você vai conquistando elas aos poucos. Com estas chaves, tá bom? Pausas, então, já que nós estamos no assunto, fazer pausas, muito interessante, pessoal. As pausas, como é que eu posso fazer pausas? Também lendo um trecho de um livro. Eu brincando, às vezes não tem pausa aqui no trechinho que eu vou ler, mas eu simplesmente vou fazê-lo. Patrick Collins, fale com poder e convicção. As entrevistas são estressantes para a maioria das pessoas. Não tem pausas. Eu poderia fazer assim, as entrevistas são estressantes para a maioria das pessoas. Mas eu quis brincar um pouquinho, quis colocar uma palavra onde não existia, quis colocar aí uma segurada, aí uma vírgula. Dizem que a vírgula não define as pausas. Você pode definir as suas pausas, desde que você não perca a conexão com o texto. Quando é que você conquista isso? Lendo, praticando. Pratique fazer pausas. 1, 2, 3 segundos em algumas vezes. É difícil? Claro que é. Não é nada simples. Só que ela dá um tom mais legal para a sua fala. As pessoas começam a pensar naquilo que você está falando. Então, faça isso, tá, pessoal? E esse detalhe aqui também é um dos mais importantes, enfatizar algumas palavras. Poucas vezes, vocês vão ver algum palestrante dando ênfase em algumas palavras. E vocês podem fazer isso, vocês podem ser diferenciados. Mas não exagerem também. Aquelas palavras que realmente precisam. Pessoal, no nosso país, olha aí, enfatizou o país. Muitas, mas muitas pessoas passam fome, passam necessidades. Você enfatiza alguma coisa que aquilo o público tem que entender, aquilo as pessoas precisam entender. Então, você vai enfatizando algumas palavras e você vai dando um colorido muito especial para a sua fala. Segura o público. Eu falei da ênfase, né? Das pausas também, mas da ênfase também. Isso segura o público bem ativo nas suas palavras, nas suas falas, tá? Veja só, vocês vão falar aí, não precisa... Deixa eu escolher alguém. Eduardo, escolhe alguém para falar, por favor. Chama alguém rapidinho. Opa, diga um número de 1 a 23. 23? 23, então eu vou pegar o último aqui da Dali, chamada, ótimo. se não se Excelente. importarem. Claro que ele não se importa.
O Valdir? Valdir, você vai pronunciar esta frase, mas dando uma ênfase bem forte no nós ali, tá? E o restante você pode baixar bem ali, só para ver como fica. Nós devemos fazer isto. Pode acentuar mais o nós? Nós devemos fazer isso? Pode ser? Tenta lá. Nós devemos fazer isto. Isso. E não outra pessoa. Nós devemos fazer isso. E não outra pessoa. Esse foi o entendimento que nós tivemos depois desta ênfase no nós. Então, nós devemos e não outra pessoa. Agora você mesmo. A ênfase não vai ser no nós agora, vai ser só no devemos. O que está em preto ali, você pode pronunciar bem baixinho, tá? E o devemos, você enfatiza bem. 1, 2, 3. Nós devemos fazer isto. É imperioso que a gente faça. Esse é o entendimento, depois dessa ênfase que você deu na palavra devemos. Nós devemos fazer isto. Então, é imperioso que a gente faça. A frase é a mesma, tá, pessoal? Nós devemos fazer isto, ou nós devemos fazer isso. A frase é a mesma, só que o entendimento dela é diferente. E temos uma terceira ainda. Vamos lá, de novo. Pode ir. 1, 2, 3. Nós devemos fazer isto? Não, sem a pergunta. É uma afirmação, tá? Vamos lá no isto lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Nós devemos fazer isto. No isto com ênfase. Nós devemos fazer isto. Então, dá até uma pausazinha no fazer e enfatize bem o isto lá, tá? Pode fazer? 1, 2, 3. Nós devemos fazer isto. O isto, veja só, para a gente enfatizar, tem que ser a palavra inteira, tá? Para todos nós. É bom que o Valdir faça isto para a gente distribuir esta informação para todos. Quando você vai enfatizar, enfatize de verdade, é a palavra inteira. Você enfatizou mais no finalzinho ali, tá, Valdir? Então, o que nós vamos fazer? Nós devemos fazer, aí você dá aquela respiradinha mínima ali, a micro-respirada, nós devemos fazer, e você já levanta o tom dessa voz, nós devemos fazer isto, e não outra coisa, que é o sentido da frase, tá? Então, todos vocês podem fazer vários exercícios, pegar várias frases para fazer alguns exercícios de ênfase, ou nas suas falas, nas suas apresentações, nas reuniões que vocês fazem, dê ênfase em algumas palavras. Obrigado, Valdir. Ficou bem esclarecido? As 3 frases, ditas com ênfase em palavras distintas, produzem um entendimento completamente diferente. Por isso, que quando você tem um público grande, um público maior, tem que prestar muita atenção naquilo que você está produzindo. Isso tudo tem que fazer parte do conjunto da sua apresentação. Então, agora nós já temos mais uma chave, que é a ênfase, e a última ainda, a penúltima, que é as pausas. ênfase, pausas, velocidade, tom de voz e dicção. Essas 5 chaves de hoje, para que a gente possa ter uma ótima comunicação. Mas eu não poderia deixar de trazer a vocês esses vícios de linguagem, gente, que é tão característico na nossa sociedade. Todos nós pronunciamos de uma forma ou outra, mais ou menos, todos nós. Né? Esse né é uma palavra chatinha. Quando você ouve alguém falando muito tempo e a pessoa produz esse né no final de algumas sentenças ou de várias sentenças, ele fica muito marcante, muito característico. Às vezes a pessoa produz 2 ou 3 nés numa sentença só, né? E depois vai falar alguma coisa, né? O que é o né? Por que eu digo o né? Porque eu não estou convicto daquilo que eu estou fazendo. Eu preciso da aprovação das pessoas, né? Se eu preciso da aprovação, é porque eu não estou preparado, né? Logo, cuidem muito. Não tenham medo de fazer exercícios. Gravem normalmente, sem se policiar. Gravem
uma fala sua de 5 minutos, de repente. E faça essa análise. O que eu fiz aqui, que eu coloquei bem, ou então, ou bom. Onde eu coloquei o bom, precisava de colocar o bom. A gente falou ontem que o bem e o bom, antes de qualquer fala, não é conveniente. Bem, hoje vamos falar sobre isto. O bem foi desnecessário. O bom seria desnecessário. Eu posso começar começando. Hoje nós vamos falar sobre isto, sem o auxílio do bem, sem o auxílio do bom. A minha palestra é tipo, também não serve. Eu tenho que tirar esses vícios de linguagem. Tem mais vícios de linguagem se a gente for pesquisar, mas esses são os principais. Então, vocês gravarem uma fala de vocês, de improviso, naturalmente, percebam quantos vícios vocês colocam nela, para vocês tirarem. Se tiver um colega que possa ouvi-lo e te anunciar os nés, os tipo, então, o bem, o bom, pode fazer também. Peça para ele brincar com você. Olha, quando eu pronunciar o né, você levanta a mão e abaixa, não precisa falar nada. Só levanta e abaixa. O que vai acontecer? Nosso cérebro vai captar essa mensagem. Ele vai fazendo um grande favor para você. Você já pronunciou esse né, mas na próxima frase que vocês tiverem um nézinho para colocar, você vai suprimir. Opa, ele te avisa com antecedência. Ele é incrível. O cérebro é incrível. Ele vai te avisar com antecedência. Legal, pessoal? Oi, pode falar. Opa, um dos participantes levantou a mão na Pode. sala. A Janaína, tem alguma coisa para perguntar para o Ezequiel? Eu tenho sim, gente. Boa noite. Boa noite. Ezequiel, muito boa palestra, primeiramente. Obrigado. Eu vi, sim, eu já estou dando um exemplo de vício de linguagem, né? Mas o que eu queria te falar, que às vezes eu sinto que essas palavras, elas são auxiliadoras até para a gente terminar de construir um pensamento. Tudo bem? Que às vezes, por milésimos de segundos, aquele pensamento vem, se completa na nossa cabeça que a gente está falando. Geralmente, eu não sou uma pessoa que decora discursos antes de fazer uma palestra, um discurso ou uma pregação. Eu sei que tem muita gente que usa isso como estratégia e funciona muito. Então, assim, certo. Como eu penso quando eu estou verbalizando, eu sinto que isso me auxilia. É claro que não pode ser uma coisa um vício tão grande, porque você tira o foco da pessoa, a pessoa acaba ficando assim, né? Nossa, essa menina não para de falar essa palavra, aí acaba tirando a atenção do intuito da palestra, né? Mas isso me auxilia. Como eu estou usando agora, eu quis até me expor um pouco mais para mostrar que isso me auxilia bastante. Então, eu queria te perguntar, por exemplo, se eu vou enfatizar alguma coisa, eu poderia dizer, então, gente. E aí eu sei que as pessoas vão dar uma despertada e eu vou continuar a minha frase. E aí eu queria te perguntar isso, se tem um nível que você pode usar essas palavras ou elas não são bem-vindas de maneira nenhuma. Elas são bem-vindas, sim, quando for pertinente, tá, Janaína? Vamos imaginar, se eu falar alguma coisa que ela requeira eu falar bem, não tem problema nenhum. O bem e o bom, por exemplo, só no início da frase que ele te desqualifica um pouquinho. Depois, eu posso falar o bem. Porque quando a gente fala, esses vícios de linguagem são complicados, a pessoa quer tirar todo. Ou então, como você falou, não tem problema. Porque ele é um auxiliador, mas ele também tem uma solução de continuidade no teu pensamento. Não tem problema. Você falou assim, né? Esse nezinho depois do assim não seria necessário, mas foi poucos vícios de linguagem que você pronunciou dentre toda a sua fala agora. Muito poucos. Muito poucos. Ou então, neste caso, não foi vício de linguagem, porque ele foi um auxiliador para dar continuidade. Aí vale a pena. O que eu não devo fazer é pensar assim... Aí o que acontece quando eu falo isso? Quando eu pronuncio este bem... Aí eu não posso fazer porque eu vou tirar a confiança das pessoas em mim. O que eu faço
não pronunciar esses vícios de linguagem, eu respiro. Eu faço pausas, sem nenhum problema. Enquanto eu faço pausas, ao invés de pegar um vício de linguagem, por exemplo, para me auxiliar, eu faço uma pausa, e a pausa é restauradora, gente, para o nosso pensamento, para organizar o nosso pensamento. Na pausa e na respiração sincronizadas, você consegue repor toda a organicidade do seu pensamento, daquilo que você precisa falar. Se você puder ir trocando estes vícios por respiração e pausa, só com treinamento, tá, pessoal? Não queiram perder esses vícios do dia para a noite, é impossível. É impossível. Eu tenho muitos vícios de linguagem. Eu tento captar eles, eu tento de todas as maneiras ficar atento a eles. É difícil pegar, mas quando eu pego, puxa vida, eu preciso melhorar aqui. Aí eu tenho que começar a fazer uma análise de onde é que eu estou colocando esses vícios. Mas eu prefiro, poderia ter colocado um vício de linguagem agora, respirar. Eu prefiro fazer pausas para poder dar continuidade à minha fala. Mas não há problema se falar alguns vícios de linguagem, Janaína. Eles só são perceptíveis quando nós falamos muito. Se toda a introdução de uma fala eu falo... é porque todas as vezes eu tenho que começar a pensar sobre o assunto. Então, não é conveniente a gente fazer isso numa apresentação. E como é que eu posso treinar isso? Conversando no celular com o meu irmão, com a minha tia, uma live, por exemplo, que a gente faz com a família. Tente você pensar naquilo que você está produzindo como comunicação. Mas não há problema se nós usarmos qualquer um desses aqui, principalmente o bem, o tipo. Às vezes eu preciso do tipo. Às vezes ele não funciona como vício de linguagem. Agora, tipo assim, muito acentuado, fica como um vício de linguagem, principalmente dessa juventude que vem agora, né? Dos 20 anos para cá, eles têm os vícios de linguagem. Não sei se te respondi, Janaína, se a gente pode ir trocando, tá? Aos poucos. Vai chegar um momento que você não precisa mais dos vícios. Respondeu sim, Ezequiel, muito obrigada. Só um parênteses, quando hoje eu estou nos Estados Unidos, e quando eu cheguei que eu comecei a falar inglês, eu lembro que um amigo me elogiou e falou assim, o que eu gosto de escutar é que você não tem esses vícios de linguagem, porque aqui no inglês a gente tem umas palavras que as pessoas usam muito, por exemplo, que é o like e o so. Então, o americano, ele quer emendar uma frase com outra, ele começa a utilizar isso. E certo. Aí, quando eu comecei a me sentir mais confiante com o inglês, eu comecei a pegar o vício de linguagem. E tem uma coisa que o americano faz também, que é esse aqui. E aí eu vi que eu comecei a transferir isso pro português. Olha então, aí. Eu me peguei fazendo live, às vezes, fazendo muito isso. E eu nunca pensei nessa pausa. E para mim foi, assim, uma grande contribuição. Muito obrigada. Que bom. A pausa vai ajudar. E outra, para você trocar, é só treinar. Só treinar. Obrigado a você, Janaína. Tem mais uma pessoa com a mão levantada. O Moacir. Moacir, quer perguntar direto? Acho que seu microfone está desligado, Moacir. Olá, Moacir. Oi, Moacir, acho que seu microfone está desligado. Eu acho que o som dele ele tem um delay meio grande. Talvez seja isso. Será? Eu acho que... Deixa eu ver se ele acompanha o chat. Isso, dá um toque para ele no chat e a gente vai seguindo adiante. Ele até desligou a câmera. Deixa eu ver se agora é melhor. Se tiver ok aí... agora ele liberou. Pode falar. Eu acho que é um probleminha no áudio dele. Ele está com o microfone aberto e não sai. Não sai. E se ele quiser fazer a pergunta no chat, você responder, pode ser também.
Mas bom, já indiquei ali. Qualquer coisa ele faz a pergunta, qualquer coisa eu peço um tempinho para dúvida dele. Tá certo. Pessoal, o sucesso da palestra de vocês sempre vai depender de duas coisas, tá? Primeira delas, para quem estarei falando? Com quem eu vou falar? É muito importante que você saiba quem são as pessoas que vão participar da sua palestra. A segunda, qual o objetivo da minha fala, da minha palestra, da minha apresentação? Tem que ter um objetivo. Se você tiver o público-alvo e souber o que, como um objetivo bem forte, um propósito para você, o que vai acontecer? Durante a sua fala, mesmo que seja de improviso, mesmo que você se perca em alguns momentos, mas tendo o foco, o objetivo, o propósito é este, eu sempre vou trabalhar para buscar algumas informações centralizando nessa via, que é a minha meta, que é o meu objetivo, que é o meu propósito. Então, tenham bem claro o público e o propósito da sua fala. Tá bom? Hoje nós temos um exercício bem legal, bem bacana, que eu queria que vocês fizessem aqui também, agora utilizando, pessoal, todas aquelas dicas de ontem. Alguém vai abrir a câmera. Eu vou agora parar a apresentação para a gente fazer este exercício, tá certo? Eu vou aproveitar e divulgar o formulário de presença para quem quer ser certificado. Com certeza, sem dúvida. Ó, o Moacir perguntou ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Consegue ver. Só para avisar o pessoal que quem precisa do certificado, o formulário já está no chat também. A Fernanda, o primeiro comentário da Fernanda que eu achei bem pertinente ali, Fernanda. Eu acho que o vício é inconsciente, realmente é inconsciente. Porque consciente nós não produziríamos o vício. Consciente, ele é realmente uma coisa que vai nos auxiliar. Se eu tiver que falar uma palavra que é considerada um vício, mas conscientemente, assim como se eu encostar os dedos das mãos conscientemente, eu posso fazê-lo. Eu só não posso fazer se esse encostar de mãos for inconsciente, ficar lá esfregando as mãos, enfim, se for inconsciente. O vício de linguagem é a mesma coisa. Se ele estiver consciente, vale também, tá? O Moacir, não é um vício de linguagem que exige confirmação. Deixa eu ver o que ele falou. Quando se utiliza realmente. O realmente também é considerado um vício de linguagem se nós repetirmos ele. Pessoal, realmente é muito importante que a gente faça o curso. É realmente importante, não sei o quê. E esse realmente, se a gente... Qualquer palavra que a gente repita muito durante a nossa fala é considerado um vício de linguagem também. Tá? Então, nós temos que... Poxa vida, eu fiz um discurso aqui, uma fala, uma palestra, qualquer pronunciamento, e eu falei a palavra realmente durante 30 vezes. Poxa vida, é muita coisa. É muito. Então, eu vou pensando nesses realmente que eu pronuncio e vou diminuindo. Às vezes fica até interessante colocar um realmente ou outro, mas se eu colocar muitos, não só o realmente, outras palavras também. Normalmente as pessoas falam. E esse normalmente também pode ser um vício de linguagem, se eu pronunciar muitas vezes. Normalmente eu não faço isso. Mas hoje, como eu já falei, e acho que normalmente... Então, perceba como ele vai agredindo os ouvidos do ouvinte, tá bom? Abrir a fila. O Moacir já falou, né? Já escreveu aqui. Pessoal, podemos continuar? Hoje, a nossa palestra vai ser bem interessante. Até fiz aqui umas dicas. Vocês são exemplos para muitas pessoas, para muitos jovens, para pessoas das suas cidades. Às vezes vocês estão nas universidades, mas são de outras cidades. E às vezes cidades pequenas. Eu tenho certeza que muitos de vocês vieram de cidades pequenas e estão estudando aí nas grandes universidades. Então, eu tenho aqui uma dica para vocês começarem a palestra de hoje, para treinar muito rapidamente também. Saibam que amanhã nós vamos trabalhar a questão da estruturação desta fala, que vai ser bem interessante também. Vocês vão dizer... E nós vamos gravar e vamos solicitar que se apresente sobre uma coisa bem legal. Por que escolhi o curso, no caso, se for medicina, se for engenharia de petróleo, não importa o curso que vocês escolheram. Por que escolhi o curso X e como foi
Como foi que eu consegui vencer todas as barreiras e me formar aí na profissão de vocês? Né? Então, bem simples e bem fácil. Eu queria um voluntário que não fosse os voluntários de ontem. Pode ser? Eu não vi os voluntários de ontem hoje na palestra. Quem gostaria? Não. Pode ser o Eduardo? Olha, pode ser, mas se alguém dos participantes se Pode. disponibilizar, também seria parte Tá do bom. objetivo. Oh, deixa eu ver aqui. Mas se não, tô aí, Ezequiel. Tá bom. Se alguém se prontifica, pode ser? Eduardo está abrindo mão, mas eu sei que ele faz, não tem problema. Alejandra, não? João Vitor? É Vetja da Silva? Pronunciei certo? Vetja? Wedja? Wedja. Wedja. Ah, que legal. Abre um pouquinho a pronúncia legal. Mas pode ser comigo, acho que se alguém tivesse à vontade já teria falado. Tá bom, vai ser com você hoje. Vai abrir a câmera, vocês vão observar como o Eduardo vai fazer para fazer essa apresentação. Ele vai dizer por que escolheu esse curso e quais foram as barreiras que ele encontrou para se formar. Mais ou menos isso. Não precisa se estender, tá, Eduardo? 1 minuto a 2 minutos é muito tranquilo, sabe? É só para a gente verificar como é que você vai se sair. Se tiver como se afastar um pouquinho e ficar em pé... Deixa eu tentar. Se tiver condições, senão vai ser... Claro, assim. claro. Tá bom assim, tá ótimo. Show. Tá bom assim, pessoal? Mas vale o comentário da Fernanda ali, que ela falou para a Isabela também participar. Opa! Legal. Tá Perfeito. bom. Posso começar, então? Pode começar. Então, eu escolhi o curso de Engenharia de Petróleo, lá quando eu estava concluindo o ensino médio, devido a toda a importância que eu vi que o uso dessa fonte de energia movimenta o mundo, desde questões geopolíticas até como ela já, no passado, movimentou guerras. E a principal dificuldade que eu encontrei durante toda a minha trajetória foi justamente entender os conceitos técnicos, ao qual, dentro dessa área, integraliza bastante partes de assuntos de geologia, de engenharia mecânica, os próprios conceitos técnicos aprofundados de engenharia de petróleo, economia, geopolítica, todos esses fatores. Então, e também talvez tenha sido exatamente por esse motivo que eu me apaixonei tanto por essa área, por justamente ser multidisciplinar. Muito bom, muito bom. Se tivéssemos condições, eu iria bater palma de pé. Legal mesmo. Ao qual, posso fazer um comentário, né, que serve para todos nós, pessoal. Por favor. Quando você falou ao qual, você percebeu que se fez um micro vício de linguagem, ao qual aí você continuou. Percebeu isso? Quando nós percebemos, não tem problema também, apesar de ser o vício, mas ao perceber, eu já mandei uma mensagem para o meu cérebro. Ele já captou a mensagem e ele já vai te ajudar a policiar. E você vai respirar ou vai fazer uma pequena e breve pausa durante esse momento. Também percebi, Eduardo, rapidamente, muito rapidamente, você foi muito feliz, muito bem com as mãos. Rapidamente você segurou a pontinha do dedo. Não sei se você conseguiu perceber isso também. Mas sim, percebeu e já soltou as mãos. Depois você segurou mais um pouquinho, mas eu acredito que foi conscientemente. Não tem problema se é conscientemente. Então perceberam como pequenas melhoras vão nos ajudar e você vai fazer de novo depois dessa apresentação. Você pode usar outras palavras, só para a gente verificar como é que você vai evoluir ainda mais. O Eduardo, você já falava assim mesmo, Eduardo? Já tinha essa desenvoltura antes da palestra de ontem? Eu prestei bastante atenção mais na questão das mãos, postura e a respiração. Ótimo. Que eu acho que foi os aspectos não verbais de ontem, né? Perfeito, perfeito. E já estava mais... Então, já incorporou aquilo que nós passamos ontem e que teve um voluntário ontem também, fez as 3 apresentações. Hoje, talvez, nós teremos só 2, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Lembra que eu contei aquela historinha da parte da economia? Vocês lembram qual que é a função do Banco Central? Alguém sabe? Banco Central... Lembra lá do dinheiro que eu falei para vocês? Se alguém souber... Cuidar do valor do dinheiro. Ótimo, muito bom.
Bruna, e as fintechs, que são? Não precisa se esforçar, porque a maioria não vai se lembrar. Então, vejam só como fica provado que as técnicas da oratória, ela funciona muito bem. E foi bom você falar, Bruna, que você é professora, não é verdade? Sim. Olha só, às vezes, eu também sou professor, e às vezes a gente comete este equívoco de passar alguns conceitos para os nossos alunos sem materializar bem isto. Mas se eu pegasse um cartãozinho de um banco, não é propaganda, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. De um banco fintech, de uma fintech, e falasse, olha, pessoal, com este cartão eu não preciso mexer com dinheiro. Essas fintechs vieram facilitar o processo de movimentação da economia, sem a utilização de dinheiro físico, enfim, eles vieram para reequilibrar essa situação de eu ter que ir em fila de banco, enfim. Já tem os bancos comerciais também, que servem para alguma coisa. Também não devem se lembrar. Lembram? Os bancos comerciais e públicos, o que eles fazem? Não lembram? Difícil. Por quê? Por que nós lembramos do tal do Banco Central? Porque dobrei o dinheiro, cortei um pedacinho aqui fora, essa aqui é a percentagem que a gente perde quando tem inflação. Por isso o Banco Central tem que ser o guardião do nosso dinheiro, da nossa moeda. Então fica muito mais fácil quando vocês exemplificam, quando vocês mostram alguma coisa, quando vocês apresentam alguma coisa. Só que, na maioria das vezes, vocês não têm esta possibilidade. Quando estão fazendo uma apresentação, por exemplo, de um artigo, o que vocês vão fazer? A não ser que vocês levem lá um pedaço do experimento, um litro de petróleo, ou um pedacinho das profundezas lá da extração do pré-sal, mas vocês não vão fazer isso. Então, olha só o que nós podemos fazer com a nossa comunicação. Nós podemos atingir as pessoas de uma outra maneira, fazendo com que aquilo que a gente pronuncia vá direto para a mente, para o cérebro da outra pessoa. É difícil, claro que é difícil. Por isso, precisamos usar essas técnicas. A melhor, Bruna, é a pausa e a ênfase, mas com um tom de voz adequado, com gestos adequados, com o olhar conveniente para as pessoas. Se eu fizer isto, eu crio a mesma mensagem, por exemplo, do Banco Central. Se eu fizer uma pergunta, pessoal, vocês sabem por que existe o Banco Central do Brasil? E deixo as pessoas pensar. Ninguém vai responder, nem precisam. Ele existe para uma coisa básica. Vamos pensar bem? Aí, as pessoas já começam a pensar. Então, quando você dá o tempo para a pessoa raciocinar durante as suas perguntas, que são mais perguntas direcionadas a você mesmo, você faz essas pessoas a compreender com muito mais facilidade. Quando você faz uma pergunta durante a sua apresentação, mesmo que essa pergunta não seja para ser respondida, ela ajuda a esclarecer. Mas, Ezequiel, como é que eu faço uma pergunta durante uma apresentação? E se alguém responder, o que eu faço? Então, aí tem outro segredo. Como é que eu sei, aliás, como é que eu faço uma pergunta e o público sabe que não é para ele responder? Onde é que eu faço isso? De que forma? Eu vou fazer uma pergunta, mas o público tem que saber que não é e não será para ele responder, será para eu responder. Vai no tom de voz. Gente, por que serve esse Banco Central? É claro que se eu fizer essa pergunta, as pessoas só vão prestar atenção, mas eles vão esperar que eu responda. Agora eu posso perguntar, pessoal, para que serve o Banco Central? Pronto, aí as pessoas, opa, eu tenho que responder, eu tenho que me coçar aqui para responder. Então, vejam como a nossa comunicação, ela é muito interessante. E aprender essas técnicas, abrir essas portinhas com essas duas chaves que vocês tiveram, já vai ajudar muito. Então, só que isso é com treinamento, tá, pessoal? Vocês precisam treinar, praticar.
tudo isso que nós estamos fazendo hoje, o que o Eduardo fez aqui agora, nós podemos fazer também. É contar uma pequena história. Vocês perceberam que o Eduardo contou uma pequena história. Vocês podem ainda inundar essa história com outros detalhes. Não vem ao caso agora. Não é o caso de fazermos isso. Eu poderia fazer, olha, eu quando eu nasci, aliás, quando eu era jovem, eu fiz isso, aquilo, depois descobri que eu queria fazer engenharia de petróleo, eu via esse mundão de petróleo, eu via aquelas discussões no Oriente Médio, enfim, todo mundo brigando por petróleo, países descobrindo novas técnicas, novas tecnologias, então eu quis mergulhar de cabeça, eu quis fazer esse curso. Aí vocês podem contar essas histórias da vida de quem que te influenciou a fazer o curso, como é que você... e quais foram as dificuldades? Eu morava muito longe, tinha que viajar, ou então minha casa era tão distante da faculdade, tinha que pegar ônibus, 2, 3 ônibus para chegar na faculdade. Então, vocês podem rechear a história. Não é o caso. Depende muito. Você vai fazer um treinamento, um mini curso durante 4, 5 horas lá, você tem que contar algumas histórias para fazer o quê? A conexão. Conectar o público com aquilo que você está falando, ou com o assunto que você escolher. Legal? Eduardo. Oi. Você, veja só, você falou, e que eu queria que todo mundo agora gravasse o seu minutinho também, por que escolhi o curso e como foi, quais foram as barreiras, quais as dificuldades para que eu pudesse me formar. Tem muitas experiências aqui, tem pessoas que ou estudaram fora do país, ou vieram de fora do país. Essas experiências são legais para serem comunicadas. Se alguém quiser fazer uma outra apresentação, pode também. Legal, Ezequias vai ter que sair. Não tem problema, Ezequias, vai ficar gravado aqui, tá? Eu gostaria muito que você acompanhasse essa gravação, o Eduardo vai disponibilizar depois, tá? Legal. Então, pessoal, vamos lá? Nós temos aí... meu Deus do céu, já é 8h30. Que hora que nós terminamos, Eduardo? Sem programação. A princípio era 8h30, mas acredito que todo mundo tá engajado. Tá bom, então vamos fazer todos nós essa gravação, pode ser? Vocês vão fazer o que o Eduardo fez, só que o Eduardo vai ter que fazer depois uma outra... Não, gravem vocês. Pronto, depois eu dou as dicas também. Fica melhor. Vou dar 1 minuto para vocês fazerem, tá? A escolha. Então, arrumem aí o celular de vocês, por favor. 1, 2, 3, valendo. Se tiverem dúvida, por que escolhi o meu curso, ou o curso que me formei, e como foram as barreiras que eu encontrei de dificuldades. Legal, pessoal. Maravilha. Então, conservem esse vídeo com vocês. Vou dar aqui algumas dicas para o Eduardo agora, para que ele comece a apresentação. Porque nós temos que passar para vocês um exercício para amanhã. Então, vocês vão treinar uma palestra para amanhã também. Não vão precisar apresentar aqui, mas vão gravar essa palestra ali. Nós vamos só pedir para um apresentar amanhã, tá? Então, Eduardo, o que nós podemos fazer agora? E para vocês todos que já gravaram também, vocês vão gravar mais uma. Pode ser depois do curso, tá? Não tem problema. O que o Eduardo vai fazer agora? Veja o que ele começou a falar. Mas temos que ter sempre, gente, pensem sempre nisto. Eu tenho que ter a introdução, o início. Eu tenho que ter o conteúdo, que é a história que ele contou. E tenho que fazer um desfecho ali, uma finalização. Amanhã nós vamos colocar mais um detalhezinho nessa estrutura. Mais um detalhezinho que vai ser muito importante. Mas hoje, eu queria que o Eduardo
Ah, legal, Isabela, não tem problema. A gente comunica com você depois. Eu queria que o Eduardo fizesse agora, fazendo esta introdução. Boa noite, pessoal. Sou o Eduardo. A mini apresentação do Eduardo, ele vai ter que se apresentar para as pessoas e dizer que curso que ele está fazendo, qual faculdade qual universidade que ele cursou, enfim, para sintonizar, para deixar as pessoas mais conectadas, tá bom? Então, o Eduardo vai fazer isso, a introdução. O final lá, pessoal, pode ser uma reflexão, pode ser uma solicitação, pode ser um pedido que você faça para as pessoas, pode ser um manifesto de alegria em relação a ter cursado, assim, mas você tem que fazer um finalzinho também para dar o desfecho, para que as pessoas, opa, realmente ele teve uma estrutura legal, iniciou, fez a apresentação e concluiu. Pode ser assim? No final, se você não souber um desfecho na hora, pode ser, compartilhei com vocês a história da minha formação. Pronto, também é um desfecho, não há nenhum problema, tá? Nesse caso hoje. Depois eu passo o exercício para todos. Então, e vocês vão fazer esta mesma apresentação que o Eduardo vai fazer agora, com estes detalhes. E agora, Eduardo, pense mesmo nas mãos, fale num tom um pouquinho mais alto, e vocês também vão falar nesse tom um pouquinho mais alto na gravação. Você já tem um tom de voz muito bom, mas só exercício para mostrar para as pessoas que há a possibilidade de você fazer com um tom um pouquinho mais forte. Não é necessário quando você estiver apresentando, mas quando você grava um vídeo, quando você faz qualquer apresentação, se você puder melhorar um pouquinho o tom, e se variar também, se puder encontrar uma ênfase em algum lugar, se quiser fazer uma pausazinha, pode também. Vai ser difícil, olha só que interessante, pessoal, parece complicado tudo isso. Puxa, eu tenho que fazer pausas, onde eu vou fazer pausas? Posso me perder depois? Pode, mas é um risco legal que vocês vão correr. É um risco gostoso de correr, porque aqui é o nosso laboratório, aqui é onde a gente pode aprender, aqui é onde a gente pode errar. Mas se nós errarmos, nós podemos descobrir coisas legais também. Poxa vida, errei, mas agora eu posso fazer certo. Errei de novo, não tem problema. Um dia eu vou acertar. Não precisa acertar hoje, não precisa acertar amanhã. E vocês vão verificar que a primeira, a segunda palestra de vocês, a segunda fala de vocês, a segunda apresentação, a terceira também, não será aquela apresentação que vocês gostariam. Mas eu tenho certeza que estarão no caminho. Precisamos persistir. Então vamos lá, Eduardo. Você vai fazer a mesma fala, só que prestando atenção nesses detalhes, tá? Se puder não mexer, não tocar as mãos, seria bom. A não ser que seja consciente. Agora pode, tá? Perfeito, posso começar então? Pode começar. Boa noite a todos, eu me chamo Eduardo, tenho 26 anos, sou graduado em Engenharia de Petróleo e atualmente faço mestrado pela Unicamp na área de simulação numérica de reservatórios. Eu escolhi esse curso, essa graduação, devido a todo o impacto que essa fonte de energia, esse objetivo de estudo tem no histórico do nosso planeta, já foi motivo de guerras e hoje gira a economia dos mais diversos países. E a maior dificuldade que eu encontrei durante esse meu tempo de formação foi justamente integrar todas as disciplinas que o curso proporciona, desde geologia, economia, os quesitos técnicos da área de petróleo, as partes de engenharia mecânica e simulação. E com tudo isso, também acredito que foi justamente esse o ponto que me fez apaixonar por essa profissão. Então, com tudo isso que eu contei, essa minha breve história, você acredita que pode conferir um pouquinho mais sobre o nosso site? Sobre o nosso estudo? Entra lá no site da SPE Unicamp e confere um pouquinho mais sobre a nossa área. Perfeito, Eduardo. Perfeito. Que coisa boa. Viu só como você ficou mais solto com as mãos? Percebeu isso? Apesar de que você estava se policiando, a gente vai policiando esses detalhes, mas eu estou segurando a caneta porque eu fiz uma anotaçãozinha ali e você deve ter percebido. Hoje, com os recursos de gravação, eu vi na Globo, eles gravando os jornais, os diários, que você vai, close caption, né? Você vai conseguindo acompanhar as gravações. E a gravação entrega a comunicação verbal das pessoas. Às vezes saem gravações erradas. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela vai produzir exatamente o que ela captou. E o que ela captou, pode ter certeza absoluta, foi mais, digamos assim, mais específico do que nós conseguimos captar.
e às vezes sai errado. Nós entendemos o que a pessoa falou, mas às vezes sai alguma coisinha errada lá, porque a pessoa pronunciou, mas a pronúncia não foi 100% adequada. Eduardo, teve muito rápido também, você percebeu, eu percebi que você percebeu. Quando a gente percebe, é excelente, gente. Se isso também, não se preocupem, não se culpem, é um processo, a comunicação, a aprendizagem da comunicação é um processo também. Nós podemos falar mais ou menos a vida toda, podemos falar mais ou menos a vida toda e as pessoas não vão nem perceber. Mas se você puder entregar uma comunicação legal, saudável, gostosa, atraente, vistosa, encorpada, colorida, assim, para as pessoas, olha assim, nós vamos realmente fazer uma grande diferença. Isso vem com o treinamento. Tudo isso só com o treinamento. E só com a disposição de cada um em melhorar. Por isso, Eduardo, parabéns. Você teve pouquíssimos, digamos, teve mais alguns ali, que você deu uma patinadinha, mas nós estamos só falando isso, pessoal. O curso de oratória que a gente ministra, normalmente não tem essa crítica, tá, pessoal? A gente observa só os fatos positivos. Mas eu sei que a nossa tribo aqui é a tribo daquelas mais bem qualificadas e compreender claramente o motivo dessa pequena crítica que a gente faz para o Eduardo e também pela gentileza que ele fez de fazer e ser o nosso, digamos, voluntário e aceitar que a gente pudesse utilizar a fala do Eduardo como um trampolim para que vocês também pudessem participar e fazer falas semelhantes a dele. E se tiver erro, por favor, repitam. Cada vez que vocês repetirem, será pior, tá? Na gravação e no treinamento. Não se preocupem com isso. Eu fiz o primeiro, ficou ruim. Os outros, puxa vida, aí o outro eu errei de vez ali. Eu errei lá também. Então, vai ter esses erros. Quando vocês dormirem, respirarem, tranquilos, acordarem, agora eu vou fazer um bem tranquilo. Quando forem falar de improviso, façam um pequeno roteiro. O que eu preciso falar da minha formação? Eu preciso falar da minha inspiração, o que me inspirou? Eu preciso falar das dificuldades. Tem esse roteiro, escreveu ele, joga fora, ele vai ser mentalizado por vocês, esse pequeno roteiro. Por quê? Porque eu tenho que falar durante 1 minuto ou 2 no máximo. Então, ter um pequeno roteiro ajuda também para vocês. Amanhã, olha que interessante, todos vocês formados e muito bem formados, referência. Eu queria que vocês amanhã fizessem um convite, não, vocês foram convidados para irem em um colégio, que esse colégio faz um evento, todos os anos. Ele convida pessoas, egressos das grandes universidades, para palestrar lá. E vocês foram convidados. Olha que interessante. O evento chama-se As Escolhas da Vida. Bem fácil. As escolhas da vida. Vocês vão ter que convencer aqueles jovens a tentar batalhar por uma vaga em uma universidade. Do jeito que vocês quiserem falar. Mas lembrem-se, tem que ter uma introdução. Tem que ter o conteúdo e tem que ter a conclusão. E amanhã, e somente amanhã, depois que vocês já tiverem com aquilo mentalizado, alguns vão falar antes, nós vamos passar para vocês os segredinhos da estruturação da fala. Eu queria que vocês fizessem, e depois, na fala de vocês, vou pegar o Eduardo para amanhã, para falar, tá? Para todos. Na estrutura da fala do Eduardo, a gente vai fazendo alguns apontamentos que vai fazer com que a fala de vocês fique muito legal. Então, vocês têm uma missão. Vai palestrar para um grupo de alunos do ensino médio sobre a importância dos estudos universitários para a carreira deles. Imagine que esses alunos estão meio desmotivados, alguns estudam, a maioria deixa de estudar, então você vai naquele colégio e vai fazer esta fala. Não se esqueçam de cumprimentar as pessoas, fazer uma apresentaçãozinha. E qual é o seu propósito nessa fala? Qual que é o objetivo de vocês? Você pode até falar para ele, o propósito de eu estar aqui hoje é convencê-los
a fazer uma graduação em uma ótima universidade. Pronto, esse é o objetivo de vocês. E a fala de vocês vai ser pautada sobre esse objetivo seu, sobre este foco, tá bom? Tem alguém que gostaria de ter algum esclarecimento adicional? Eu gostaria de não dar muitos esclarecimentos adicionais, porque a fala é como essa fala do Eduardo, bem simples. Então, amanhã, conto com vocês para tragam mentalizado esta palestra. Não precisa fazer, não precisa gravar nada em casa. Está ali o que vocês precisam falar. Faça um pequeno roteiro, conquistando, convencendo um aluno de um ensino médio a conseguir uma vaga numa grande universidade. Tá claro? Tranquilo. Videozinho de 1 minuto, por aí? 1 minuto, 1 minuto e 15, não se preocupe. O tempo, Sem segredo. no máximo 1 minuto e meio. Máximo 1 minuto e meio. Perfeito. Pessoal, 7 apresentações de 1 minuto, 1 minuto e meio é suficiente para que a gente fique tranquilo. Suficiente. 7 apresentações como o Eduardo fez. Então, tenho certeza absoluta que vocês vão ter essa autonomia para falar tranquilamente, tá bom? Conto com vocês amanhã. Tem alguma pergunta, Eduardo, que alguém fez e que estão ainda dispostos a que ela seja respondida? Se não tiver, não tem problema. Deixa eu conferir no chat, acho que não teve nenhuma movimentação. Mas se alguém ainda quiser, sentir a vontade para abrir o microfone, ou mesmo pelo chat, pode ficar legal. à vontade. Pode ficar à vontade. É para aproveitar enquanto alguém levanta alguma dúvida. Eu tenho uma questão, Ezequiel. Claro. É uma questão mais pessoal que me incomoda bastante, é a questão do sotaque. Eu sou do interior de Santa Catarina, eu puxo aquele dente, aquele leite, sabe? Leite quente. Essa é uma situação que pode ser vista como um ponto negativo ou alguma coisa que pode ser relevante, fica mais por meu critério mesmo, a minha incomodação? Sua incomodação, só de jeito nenhum. Hoje, antigamente até tinha. Poxa, aquele cara é de tal região, aquele é de outra. Eu sou do norte do Paraná, então o R meu fica mais pronunciado às vezes. Mas eu não ligo para isso. Digamos assim, aceite isto. Para você mudar isto, Eduardo, tem que fazer digamos assim, terapias profundas que vai atrapalhar outras áreas da sua fala também. Então, por que você vai querer desfocar de uma coisa tão legal que nós temos no nosso país, que é um país continental? Não tem problema algum, de jeito nenhum. Nós temos que aceitar isso de uma maneira... É a diversidade da comunicação também. Você vai ser muito bem aceito sempre. Então, coloque isso, mentalize isso dessa forma. Se alguém acha se incomodar, pode ter certeza, puxa vida, quantas pessoas falam com sotaque? Imagine a Catarina fala, pois, mais arrastadinho. O mineiro, popô, ele come alguns, né? Pode pôr pó, pode pôr. O nordestino fala, brinca com a Isabela aqui, como é que é a Isabela? A Isabela se da sala agora. Ela sentou o teio. Isso, então, a gente brinca um pouquinho. O nordestino tende a cortar as palavras, né? Quando fala gerúndio, por exemplo, caminhando, ele fala caminhando. Mas isso é o Brasil inteiro, quase, hein, Wedja? Quase o Brasil todo fala caminhando. Até isso é importante que a gente tente melhorar, porque aí é a questão da pronúncia mesmo de todos os nossos fonemas, que são riquíssimos. Mas o caminhando, o também, essas palavras a gente... É porque eu sou paraibana e as pessoas lá falam muito rápido, então como fala muito rápido, sem pausas, acaba juntando todas as palavras e cortando parte delas, para concluir raciocínio. Então acontece muito. Nesses casos, a gente pode melhorar um pouquinho. Só eu digo o seguinte, a nossa identidade regional tem que ser preservada. É a coisa mais rica que nós temos na nossa comunicação. É a diversidade regional que nós podemos produzir na nossa comunicação. É muito legal e tem que ser apreciada e não depreciada, de jeito nenhum. Agora, eu também, viu, Edja, já falei e falo muitas vezes também, comendo alguns fonemas, mas eu tento melhorar. A minha pronúncia foi muito pior, já há muito tempo eu já venho praticando, mas aquilo que nós falamos ontem, todos os dias eu preciso praticar. Todos os dias. Eu saio de carro, eu não fico quieto, eu vou falando, ninguém percebe, passa um pouquinho mais rápido pelas pessoas, eu estou falando.
e brincando um pouquinho, comentando, errando um pouco de propósito para verificar, sem nenhum problema. Nós podemos praticar em qualquer lugar. Mais alguém, pessoal? Acredito que no chat não foi movimentado nada. Se mais alguém tiver, Legal. é o momento. Mas se não, vamos encerrando? Podemos encerrar e eu convido todos vocês para amanhã. Pode convidar os outros colegas também que não puderam, por algum motivo ou outro, para que participem mesmo, porque a chave de amanhã é uma chave muito legal. E ela serve, ela se encaixa perfeitamente, se amolda perfeitamente às necessidades de todos nós que precisamos fazer algumas apresentações. E às vezes a gente se sente inseguro, puxa, será que começo assim? Será que termino desse jeito? Será que eu coloco o quê no meio da minha apresentação? É uma apresentação técnica, mas nós vamos perceber que mesmo sendo uma apresentação técnica, nós podemos dar um colorido especial, diferenciado para ela. Tá? Conto com vocês amanhã. Então tá, muito obrigado. A gente que agradece, Ezequiel. A gente espera que todos tenham gostado da sessão do curso de hoje. Esperamos que amanhã voltem para a sequência. Os convites serão enviados na parte da manhã para a nova sessão do curso. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail, as redes sociais. E não dá para deixar de destacar. Fiquem bem, se cuidem. E muito boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, um abraço. Valeu, Ezequiel. Abraços. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.